O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós refletimos de modo particular sobre o castigo que Saul recebeu por ter desobedecido a Deus. Mas ele jurava que tinha seguido as recomendações de Deus. Depois o profeta Samuel fez com que ele percebesse que ele não tinha feito a vontade de Deus. Hoje, continuando essa leitura do livro dos reis, do primeiro livro dos reis, Samuel consagra Davi como o novo rei. E hoje é uma ocasião especial para a gente pensar como, de fato, ninguém sobre essa terra é insubstituível. Às vezes, quando a gente está num trabalho, a gente acha que ninguém vai ter a capacidade que nós temos. Enquanto que não. Nós devemos ter a humildade de saber que somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Agora deve ser bem feito aquilo que a gente faz, porque deve ser pautado pelo amor. A leitura de hoje nos fala também de um risco muito grande que nós corremos, aquele de julgar pela aparência. E Deus fala bem direitinho para o seu servo Samuel que os homens veem as aparências, mas o Senhor Deus olha o coração. E ele procurava por Davi. Por quê? Porque ele sabia que Davi era a pessoa mais adequada para levar adiante a missão de ser rei daquele povo, povo difícil, cabeça dura, e que precisava de um rei de pulso e ao mesmo tempo humilde, capaz de reconhecer a grandeza do Senhor. Obediente. Ontem nós falamos da obediência e a obediência como um verdadeiro sacrifício. Eu espero que todos tenham tido a oportunidade de meditar. Por quê? Porque a palavra de Deus nos pede isso, que nós sejamos obedientes àquilo que o Senhor nos ensina. No decorrer de nossas vidas,
Deus nos fala e nos fala muitas vezes. E eu queria chamar a atenção para uma outra coisa dessa leitura do livro de Samuel. Essa capacidade de dialogar com Deus, em um diálogo claro, límpido, sem interferência. Interessante que aproxima-se o primeiro filho e na hora que ele olha para o rapaz, Deus diz assim: não olhes para a sua aparência, eu o rejeitei. E assim todos os outros que vão passando, ele vai tendo aquele diálogo com Deus. Esse diálogo, meus irmãos e minhas irmãs, se dá porque Samuel é um homem de oração. E nós também devemos ser assim, homens e mulheres de oração. Não só da boca para fora, mas sobretudo estarmos sempre interiormente dialogando com Deus. O diálogo interior com Deus. Aquele diálogo que os outros não percebem, mas que é bonito. Você está no ônibus, indo para o trabalho, ou vindo aqui para a Basílica, e naquele momento você eleva o pensamento a Deus e começa: Senhor meu Deus, eu te agradeço por tudo que eu vivi hoje, mas eu estou preocupado com aquela situação assim, queria tanto colocar em tuas mãos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento. E em tudo nós termos esse diálogo, queridos irmãos e irmãs. É isso que está faltando na vida da maior parte de nós. Nós temos mais facilidade de usar os meios de comunicação, esses instrumentos que tem aí, que tiram muito do nosso tempo, enquanto que com Deus a gente não precisa nem pagar boleto, nem colocar crédito, e fala com Ele na hora que nós quisermos. E nós precisamos fazer igual Samuel, criar essa intimidade com Deus. Intimidade que faltava, sabe a quem? Àqueles fariseus que foram criticar os discípulos de Jesus porque arrancaram umas espiguinhas de trigo para comer. Se tivessem um pouquinho mais de diálogo com Deus, iam compreender que aqueles homens estavam com fome. Eles não estavam arrancando aquelas espigas para poder passar o tempo, mas porque sentiram necessidade de comer alguma coisa. O que tinha naquele momento que eles conseguiam fazer era arrancar umas espiguinhas de trigo e colocar na boca para mastigar, para poder driblar a fome. E mesmo assim os fariseus disseram: olha só, fazendo em dia de sábado o que não é permitido. E nosso Senhor dá aquela lição de moral neles, dizendo: olha, cuidado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado era o dia sagrado de quem? Para quem era o dia sagrado? Para os judeus, não é? Vocês sabiam disso, que o sábado é o dia sagrado dos judeus? E os discípulos de Jesus Cristo, quem professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, celebra o sábado ou o domingo? Tem gente que ficou na dúvida, é o domingo. Por que nós que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo celebramos o domingo? Vocês sabem por quê? Porque foi no domingo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então a ressurreição de Jesus, que é um recomeço da história da humanidade, eis que faço nova todas as coisas, como ele mesmo falou, aquele momento superou o sábado de muito. Porque se no sábado do Antigo Testamento Deus tinha descansado de tudo aquilo que fez, no domingo ele fez foi ressurgir glorioso, vitorioso, vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor e vivo eternamente. Por isso que nós celebramos o domingo. E o Senhor disse que a vida humana é acima de tudo, deve estar acima de tudo. A vida humana tem que ser tutelada acima de tudo. Por isso ele coloca o exemplo de Davi, que com os seus soldados entraram no templo e comeram daquele pão, que era o pão
ofertado a Deus lá no altar, não era a Eucaristia. Ninguém confunda, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é o Antigo Testamento, o culto antigo lá do templo, que não era nem templo, naquela época era ainda uma tenda, ainda não tinha sido construído o templo. Então eles entraram lá no lugar onde eram oferecidos os sacrifícios e comeram do pão, mas não era a Eucaristia, não era a presença real de Jesus, não. Não vamos confundir os negócios, que senão dá curto-circuito aí na cabeça de vocês não entendem. Mas era um pão oferecido a Deus e que somente aos sacerdotes era lícito se alimentar deles. Mas na hora da fome, o rei Davi com os seus soldados comeram, porque eles não iam ficar olhando para o pão e morrendo. Ou será que tinham que ficar olhando para o pão e morrer? Lá na frente do pão, olhando para o pão e se acabando? Não. Então, nosso Senhor quer nos dar uma lição muito grande. O primato, a prioridade da vida, a vida humana acima de qualquer outra coisa. Eu lembro uma vez conversando com um missionário nosso, que foi missionário muito tempo na África, e eu perguntei para ele assim: padre, o senhor não tem uma batina da nossa congregação? Ele disse: eu tinha uma branca, mas no tempo da guerra faltou gases, eu passei a tesoura nela e fizemos muito curativo, deu um bocado de curativo com aquela batina. É assim. A batina dele era uma coisa sagrada, era o hábito religioso dele, mas na hora da necessidade virou o quê? Virou esparadrapo, virou gases, melhor, para poder fazer. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para aprender tudo isso, para compreender até o que eu estou falando aqui, nós temos que ter um diálogo interior com Deus frequente, igual Samuel. E não pensem que ninguém aqui na igreja, ou quem está nos acompanhando pela rádio web ou pela TV Nazaré, ninguém diga assim: ah, mas eu não sou capaz de dialogar com Deus. Quem sou eu? Digo, quem você é? Você é a criatura amada por Ele. Né? Que nem a música que a gente canta: foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido e tal. Nós somos as criaturas amadas por Deus e podemos falar com Ele, sim. E devemos aprender esse diálogo constante, queridos irmãos e irmãs. Vamos aproveitar. Ano da Misericórdia. A preparação que nós temos para celebrar o Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Estava olhando para o pessoal do Texto dos Homens e me lembrando que no dia 28 de maio também vai ter o Congresso Nacional do Texto dos Homens em Belém. Tudo nos fala de oração. Será que nós estamos tão tapados para essas coisas que não estamos compreendendo o quanto Deus está nos chamando para a oração? Ainda tem gente que diz que não entendi o recado. Não entendeu ou não está querendo entender? O Senhor está nos chamando, meus irmãos e minhas irmãs, a todos nós, para essa vida de oração. Cada coisa que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com consciência. Não me coloco como exemplo, mas ainda agora eu estava subindo os degraus para celebrar a missa, e cada degrau que eu subia, eu estava meditando sobre o valor daquilo que eu ia fazer, a importância do que eu ia realizar, e o quanto é bom estar aqui nesse momento. Quanto é maravilhoso poder estar aqui, nesse santuário, meditar a palavra de Deus, entrar em sintonia com Ele, aos olhos de Nossa Senhora de Nazaré, e daqui a pouco quem está preparado receber a Santa Comunhão. É muita graça, meus irmãos e minhas irmãs. Não sejamos tão insensíveis. Tem gente que hoje não se sensibiliza por nada. Impressionante. Sabe o que é isso? Falta do diálogo interior, dessa conversa com Deus. Vamos conversar com Deus, vamos começar a dialogar com Deus. Vamos falar com Deus. Não tenham medo. Deixe um pouquinho o celular no bolso e comece a falar com Deus. Como eu falei, no final do mês você não vai ter que colocar crédito, nem vai ter que pagar boleto, porque é de graça e traz muita graça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.